Vamos lá então, vamos ver os volumes dos principais corpos sólidos. Vem comigo aqui na tela, ó, que eu vou relembrar aqui para vocês, ok? Os volumes. Bom, vou botar aqui esse corpo. Acho que você lembra o nome, não é? Como é que se chama? Um corpo sólido como esse aqui. Isso é um prisma, não é? É um prisma, ele se caracteriza por ter uma base inferior e uma base superior, iguais, não é? Paralelas, fechado aí com quadriláteros, não é? Isso é um prisma. Ok? Isso é um prisma. Da mesma forma, eu vou botar aqui, ó. Como é esse? Isso, um cilindro, não é? Um cilindro. Ele também se caracteriza por ter duas bases, não é? Duas bases, só que não são polígonos, são círculos. Então são duas bases, só que são círculos. Beleza. Nos dois casos, gente, entendam. Para calcular o volume disso, entendam que o volume pode ser, nesses casos, entendido como sendo uma área, uma superfície que foi duplicada, ou melhor, que foi arrastada ao longo de determinada altura. Entenderam? Como se você pegasse, ó, um pacote de bolacha e fosse colocando assim, ó, uma bolacha em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, até formar um pacote. Ali você teria um prisma, uma tora, né? Um pacote da bolacha. Ou então, se for um biscoito redondo, um biscoito, outro biscoito, você forma ali também um cilindro. Então, a ideia do volume é a ideia desse espaço que é ocupado ali, que vai ser a área daquela base multiplicado pela altura. Aquela área que foi arrastada ao longo de uma altura. Tá certo? Então, no caso do prisma, como também do cilindro, o volume é dado por área da base vezes altura. Vamos escrever isso aí, ó, para você anotar aí também. Então, nesses casos, o volume é a área da base vezes altura. Bom, aqui tem um detalhe. É que no caso dos prismas, essa base pode ser qualquer polígono. Então você vai ter um prisma quadrangular, como esse que está desenhado aí, mas você poderia ter um prisma. Vê? Quem sabe? Triangular. Tá vendo? Com essa base triangular, você poderia ter um prisma. Um prisma. Sei lá, hexagonal. Não é? Ó? Podia ter um prisma hexagonal aqui. Ó. A base dele é um hexágono. Tá vendo? A base dele é um hexágono. Tá vendo? Então não existe a fórmula para a área da base do prisma. Por quê? Porque a base muda. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um trapézio, pode ser um losango. Dependendo como for a base, a fórmula vai ser diferente, né? Mas no caso do cilindro, não. No caso do cilindro, essa área da base vai ser sempre πr ao quadrado, porque todo cilindro tem na base um círculo. Então vocês vão encontrar aí nos livros o volume do cilindro como sendo πr ao quadrado vezes h. Entendeu? Mas o que é isso aqui? É a área da base do cilindro. Não dá para a gente detalhar isso
para o prisma, porque isso aqui no prisma muda. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono, pode ser um trapézio, enfim. Entenderam? Muito bem. Mas, de toda forma, isso aqui vale de uma forma geral para todos os prismas e os cilindros. Ok? Muito bem. Bom, são as figuras, ou são os corpos, sem dúvida, mais comuns, mais frequentes nas provas. Mas como a gente está revisando, não custa nada eu completar aqui a coleção, né? Eu posso trazer aqui, ó, por exemplo, esse corpo, né? Famoso. Uma pirâmide, não é? Uma pirâmide. Uma pirâmide. E até aqui, ó, esse outro que também é famoso, né? Um cone. Um cone. O que acontece? Tanto a pirâmide quanto o cone, à medida em que essa bolacha ou esse biscoito vai subindo, ele vai diminuindo, 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 até chegar num ponto. Tá vendo? Vai diminuindo, diminuindo, não é? Bom, o seu volume, portanto, se reduz a 1/3. Ou seja, é a área da base vezes a altura, como aqui, só que dividido por 3. Só que dividido por 3. Não é? Então, no caso do prisma e do cilindro, não. A área da base vezes a altura. Morreu. E se for pirâmide e cone, cilindro, pirâmide e cone, multiplica a área da base por altura, divide por 3. Ok? Então, esses são os volumes. E para completar, já que está na chuva, né? Vou lembrar aqui, se por acaso aparecer uma esfera, né? Uma esfera de raio R. De raio R. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Claro que aqui não é objetivo nosso demonstrar isso aí, não é? Não tem como a gente, num curso desse, a proposta que é o curso, demonstrar isso aí. Mas, pelo menos, você relembra que se for prisma ou cilindro, como é que é? Área da base vezes a altura. Se for pirâmide ou cone, área da base vezes a altura, dividido por 3. E se for esfera, aí é 4/3 de πr ao cubo. Beleza? É isso que a gente vai agora aplicar em algumas questões aqui. Tá certo? Na próxima questão já tem, ó, na 31. E lá na frente tem mais também. Bom, olha essa. A figura a seguir mostra um reservatório cilíndrico circular que tem 5 metros de comprimento e 1,6 metro de diâmetro. A capacidade desse reservatório é de aproximadamente, e aí estão os valores, né, em litros. Em litros. Eu vou já comentar isso aí, tá certo? A unidade. Primeiro eu vou fazer o cálculo do volume dessa capacidade do reservatório, que é, na verdade, o comando da questão, não é? Calcular aí a capacidade ou o volume desse reservatório. Então, foi que a gente viu que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né? Aí a gente viu que no caso do cilindro, a área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. Tranquilo? Então eu posso escrever aqui πr ao quadrado vezes h. Bom, aqui tem alguns detalhes para a gente não tropeçar e não perder uma questão fácil. Primeiro, observem que o cilindro está deitado, não é? Então está deitado. Então o que a gente chama de altura, na verdade aqui, nessa posição, vai ser o comprimento, né? O comprimento, 5 metros.
5 metros. Então, esse é o primeiro detalhe, né? Se ele tivesse em pé, aí seria a altura. Beleza. E o outro detalhe é que 1,6, gente, é o diâmetro. Ó, 5,6 é o diâmetro. O raio é metade do diâmetro, portanto, 0,8 metro. Tá vendo? 0,8 metro. Tranquilo? Então, vamos calcular aí o volume desse cilindro. O volume vai ficar π 3,14, não é? Aproximadamente. O raio 0,8 ao quadrado e a altura 5 metros. Tranquilo? Então, fazendo essa conta, a gente vai encontrar 10,048 metros cúbicos. 10,048 metros cúbicos. Esse é o volume ou a capacidade desse cilindro. Muito bem. Observe que a resposta está em litros. Então, a gente precisa lembrar aquela relação que existe, né, entre medidas de volume e de capacidade. Vou lembrar aqui para vocês. 1 centímetro cúbico é 1 ml. E 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 metro cúbico são 1000 litros. Tranquilo? Isso aqui, ó, bote aí no seu resumo também, que isso é importante. Ó. Então, cada metro cúbico tem 1000 litros. Então, a quantidade de metros cúbicos que eu tiver, eu multiplico por 1000, que eu passo para litro. Ora, se a gente tem 10,048 metros cúbicos, a gente tem 10.048 litros. 10.048 litros. Portanto, aproximadamente 10.000 litros é a capacidade. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Então, cuidado com isso. Ó. Algumas questões, ao invés de trazer o raio, elas trazem o diâmetro. O diâmetro. Muita gente erra porque na hora da prova, por distração, coloca 1,6 no raio. 1,6 é o diâmetro, o raio é 0,8. Beleza? E aí é quando dá raiva, né? Você erra uma questão que sabia, né? Foi só uma distração. Mas vamos lá. Agora vai ter de plana, vai ter de espacial, para a gente se divertir aí um pouquinho. A figura abaixo mostra um retângulo de área 80 centímetros quadrados. Os pontos A, B, C e D são médios dos lados do retângulo. E os pontos M e N são médios dos segmentos BC e CD. A área do triângulo AMN é. Entenderam? Ó, ponto A, B, C e D. São pontos médios desses lados. Ok? São pontos médios. Então, ó, se eu passar aqui, ó, só para você ter noção melhor aqui, ó, tá vendo? Isso dividiria o retângulo em dois retângulos iguais, que aqui é o ponto médio, como aqui também, ó. Ok? Ponto médio. E o ponto N e M também são pontos médios, não é? Desses segmentos. Então, esse pedaço é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Tranquilo? Ele pede a área desse triângulo. Ok? Bom, para isso ele diz que a área do retângulo é 80 centímetros quadrados. Eu vou chamar isso aqui tudo de B, não é?
B de base. E isso aqui tudo eu vou chamar de H. Base e altura. Ok? Então, ele está dizendo que a área vale 80 centímetros quadrados. Portanto, ele está dizendo que base vezes altura dá igual a 80. Tranquilo? Muito bem. Agora, pede a área desse triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Isso, base vezes altura sobre 2. Então, o primeiro passo é eu conseguir encontrar o valor ou calcular a medida dessa base. Tomando o triângulo como apoiado aqui nessa base, isso aqui seria a sua altura, não é? Então, vamos começar aqui pela base. Vamos encontrar aqui a base, ok? E quanto é que mede essa base? Vamos raciocinar. Preste toda atenção agora. De D de dado para B de bola, aqui, ó, é o segmento base, né? É a base. Se você pega o ponto médio aqui e o ponto médio aqui, você trouxe um segmento que também vai ser média ou metade dessa base. Vamos entender por quê. Ó. Deixa eu desenhar aqui que talvez fique melhor. Ó, vê só. Você tem um triângulo aqui, certo? Você pega o ponto médio daqui e o ponto médio daqui. Aí, ó, fez isso aqui e traçou isso, né? Isso aqui, ó, é a base do triângulo. O que eu quero lhe mostrar é que quando você pega o ponto médio aqui e o ponto médio aqui, isso é uma base média, ou seja, é metade dessa base. Veja como é fácil entender. Ó, esse triângulo grande, ele tem um ângulo desse e um ângulo desse. É ou não é? E esse triângulo pequeno tem também um ângulo desse. Como isso é paralelo a essa base, esse ângulo ele é transportado para aqui, é igual, e esse para aqui. Ou seja, esses triângulos eles são semelhantes. Tá vendo? Eles são semelhantes. Então, o que acontece? Ó? Esse segmento do triangulinho de cima, ele é metade deste lado do triangulão. Não é verdade? Esse daqui, ó, do triângulo pequenininho de cima, é metade desse aqui. Na verdade, tudo nesse triângulo pequenininho é metade do correspondente no triângulo grandão. Então, se a base do grandão é B, a base do pequenininho vai ser B sobre 2. Entenderam? Porque em figuras semelhantes, os lados são proporcionais. Se, entenda só, esse lado é metade desse, tudo nesse triângulo é metade do grande. Esse é metade desse e esse é metade desse. Ok? Então, voltando para a nossa questão, eu já posso escrever que essa minha base aqui é B sobre 2. Posso? Então, eu vou escrever. Vou botar aqui, né, para não carregar muito a figura aqui dentro. Vou puxar para aqui. Ok? E vou dizer que a base desse triângulo é B sobre 2. Beleza? Agora eu preciso da altura desse triângulo. Vê só, raciocina comigo. Daqui para cá, eu tenho metade de H, não é? Metade de H aqui e metade de H aqui. Tá vendo? Então, de novo, nesse triângulozinho de cima, a altura dele, ó, daqui para cá, a altura dele
é metade da altura desse triângulo grande. É ou não é? De novo. Essa altura, ó. Essa altura é metade dessa altura. Porque se as figuras são semelhantes, os lados mantêm a mesma proporção. E a altura também. Então, essa altura é metade dessa. Então, presta atenção. A altura desse triângulo maior aqui, ó, portanto, daqui para aqui, ó, é h sobre 2. Não é isso? E essa daqui é metade de h sobre 2. h sobre 4. Olha o que eu estou lhe provando. Que, na verdade, essa altura ela está dividida em 4 partes iguais. Não é? Ó? Se você observar, ó, aqui tem metade dela, ou seja, h sobre 4 mais h sobre 4, e aqui também h sobre 4 e h sobre 4. Veja se você entendeu. Desse ponto, ó, até esse, eu tenho h sobre 2. Daqui para cá é metade de h sobre 2, h sobre 4. E aqui a outra metade, h sobre 4. E aqui h sobre 4 e aqui h sobre 4. Pronto. Tá vendo? Então veja que a altura do triângulo, portanto, isso aqui compreende 3h sobre 4. É ou não é? 3h sobre 4. Que vem daqui para cá. Ó. Concorda? 3h sobre 4. Pronto. Então, eu quero calcular a área de um triângulo que tem na base b sobre 2 e na altura 3h sobre 4. Vamos calcular? A área do triângulo. Sua base, b sobre 2, vezes sua altura, 3h sobre 4, dividido por 2. Não é assim? Base vezes altura sobre 2. Multiplicando aqui, ó, b vezes 3h, 3 vezes bh. Sobre 2 vezes 4, 8. Sobre 2. Confere? Lembrando aqui, ó. Repete o primeiro. 3bh sobre 8. E multiplica pelo inverso do segundo. 1/2. Ou seja, a área vale 3 vezes bh sobre 8 vezes 2, 16. Essa é a área. Acontece que B vezes H, a gente sabia desde o início que era 80. Não é? Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, a área do triângulo que ele solicitou é 3 vezes BH. Quem é esse BH daqui? 80, não é? Então, 3 vezes 80 dividido por 16. Chegou? Muito bem. Então, eu vou dividir 80 por 16, dá 5. E daí, a gente encerra a questão, porque 3 vezes 5 dá 15. Portanto, a área pedida, a área pedida aí do triângulo cinza é 15 centímetros quadrados. Letra A. Entenderam? Aí você pode pensar, ei, Jara, essa foi mais difícil, não foi? É, a gente já aprendeu mais coisas aí, ó. Principalmente isso aqui, ó. Se você traçar do ponto médio de um lado de um triângulo ao ponto médio do outro, você traça aqui uma base média.
e determina triângulos semelhantes, não é? E aí, todas as medidas desse triângulo pequeno serão a metade das medidas do triângulo grande. Esse lado é metade desse todo, essa base é metade dessa base, essa altura é metade dessa altura e assim por diante. Tá certo? Foi isso aí que a gente empregou na questão. Tranquilo? Muito bem. Bom, para fazer a próxima questão, eu queria mostrar mais um detalhe para vocês aqui. Ó. Vou aproveitar esse tempo que a gente ainda tem e eu vou já explicar isso. Acompanha só, vê. Aí você também coloca isso aí no seu resuminho, tá certo? Vamos supor que a gente tem aqui um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo. E que ele tenha um ângulo de 30 graus. Ok? Um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus. O que acontece? Toda vez que você tiver essa figura, esse lado aqui, ó, o cateto que está oposto ao ângulo de 30, ele vai sempre medir a metade da hipotenusa. Ou a hipotenusa vai ser o dobro dele. Ok? Então eu vou dizer aqui que ele vai medir x, porque aí eu sei que a hipotenusa mede 2x. A hipotenusa é sempre o dobro desse cateto oposto. E esse outro cateto é esse x multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então, gente, essa imagem aqui, ó, de um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus. Isso é importante vocês guardarem, porque isso dá uma agilidade muito grande na prova. Por exemplo, vou mudar até a posição do triângulo para você ver como é útil. Imagine que você pegue isso aqui, 30 graus, e aqui mede 18, a hipotenusa. Ora, o cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa, 9. E esse outro é esse oposto, 9 vezes a raiz de 3. Pronto. E no instante você compõe aí as medidas do lado do triângulo. Entenderam? Por exemplo, se aqui for 5, eu já sei que a hipotenusa é 10. E esse outro é 5 raiz de 3. Tá certo? A gente vai usar isso aí na próxima questão, tá certo? Mas guarde isso, eu vou anotar aqui que eu já fiz esse comentário para vocês e na próxima aula a gente começa dessa próxima questão, tá certo? Aí a gente vai encerrar as de geometria e vai ver ainda as de contagens, probabilidades, raciocínio, né? Probleminhas de lógica que tem no final também, tá certo? Então, o que a gente combina sempre, ó, revisa aí todas essas questões, o melhor é que você tente fazer sozinho, sem olhar a solução. Se enganchar, você dá uma olhadinha no vídeo. Qualquer dúvida, manda lá na sua mensagem que a gente se encontra na próxima aula.